Eu não quero acreditar que um profissional experiente, que tem uma carreira respeitada dentro do Ministério Público e na sociedade, ele vá favorecer o presidente da República e ignorar a gravidade e as provas existentes nesse relatório. Porém, se ele, por tecnicalidades, resolver que o processo não deve andar, nós já estamos prontos para apresentar uma ação subsidiária junto ao Supremo Tribunal Federal que determine a abertura desse processo, determine que a Procuradoria-Geral da República complemente as investigações e abra um processo que será julgado pelo Supremo e posteriormente analisado pela Câmara dos Deputados. Entre nós e entre outros senadores, há quem diga que o fato do procurador ignorar um trabalho como esse justificaria até mesmo o início de um processo de impeachment do próprio procurador. A CPI produziu um relatório bastante consistente, um relatório que eu diria que é devastador para as ações do governo no enfrentamento à pandemia. É um relatório permeado por muitas provas, provas testemunhais, provas materiais, áudios, vídeos e, acima de tudo, as próprias manifestações e falas do presidente da República. Portanto, é um relatório em que aqueles que são acusados terão muita dificuldade em contestar. Identificamos, por exemplo, o fato de que o governo foi omisso na derrubada das barreiras sanitárias, algumas delas feitas pelos próprios índios. O governo fez a distribuição de medicamentos que são ineficazes contra a Covid em áreas indígenas, cloroquina, hidroxicloroquina, e talvez uma das coisas mais graves, o governo permitiu, se é que podemos dizer assim, permitiu que fossem disseminadas informações falsas sobre vacinação, sobre esses medicamentos ineficazes, sobre a gravidade da doença. Porém, esses pontos aqui, por si sós, eles não conseguem provar o crime de genocídio. E foi por isso que nós adotamos outras tipificações que fazem parte também do Tratado de Roma, que foi internalizado pelo Brasil, e que são crimes contra a humanidade, cuja pena é a mesma para o crime de genocídio. Nós queremos levar até o Tribunal Penal de Haia, não é, uma comunicação contra o presidente Bolsonaro. E para que ela venha a ser aceita em algum momento, ela tem necessidade de ser muito precisa. Então, foi por isso que nós não adotamos a terminologia genocida. Nós vamos levar esse relatório ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, onde já existem ações de brasileiros que denunciam Bolsonaro por crime contra os direitos humanos. Vamos fazer a mesma coisa em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa CPI, ela redundou em questões práticas muito relevantes. Quando a CPI começou, o Brasil estava vacinando por dia uma média de 200 mil pessoas. Nós estamos terminando os trabalhos da CPI 6 meses depois apenas, com uma média de vacinação de 1,5 milhão a 2 milhões por dia. A CPI obrigou o governo a trabalhar. A CPI quebrou o mito de que esse governo era um governo onde não havia práticas de ilicitudes, práticas de corrupção. Acho que a CPI conseguiu dar uma resposta a mais de 600 mil famílias de vítimas da Covid-19 no nosso país e, ao mesmo tempo, mostrar ao mundo inteiro que tipo de governo administra o nosso país e nos conduziu a essa tragédia sanitária, econômica e social que vivemos no Brasil hoje.